Então, galerinha, aqui é o professor Hudson. Nós vamos falar ainda de balanceamento. Na última aula a gente falou, vocês pegaram toda a parte teórica e hoje nós vamos falar, vou tentar explicar para vocês como que faz um balanceamento. Então, fica prestando atenção em cada detalhe, beleza? Essa é a aula do segundo bimestre sobre balanceamento. Antes de falar sobre balanceamento, vamos lembrar um pouquinho do que a gente falou lá nas aulas, antes da quarentena, nas aulas presenciais. A gente falou sobre coeficientes. Quem são esses coeficientes? São esses númerozinhos que acompanham aqui, ó. Tá vendo esse número aqui, ó? Este e este. São os coeficientes. O que eles dizem? Eles dizem a quantidade de uma determinada molécula. Por exemplo, esse aqui significa que são duas moléculas de sódio, Na é sódio. Duas moléculas de água, duas moléculas de hidróxido de sódio. Aqui, como não tem número nenhum, é como se tivesse um. Então, ó, uma molécula de gás hidrogênio. Então, lembra, esse coeficiente aqui, ele está dizendo a quantidade de todos os elementos químicos que compõem aqui, ó. Então, ó, duas vezes tudo isso aqui. Duas vezes tudo isso aqui. Beleza? Essa foi a aula do primeiro bimestre. Se você não está lembrado disso, pega o seu caderno, folheia um pouquinho lá que você tem lá esse conteúdo. Pelo menos é para ter. Então vamos lá, olha só. Vamos relembrar outra coisa importante, galera. Tá vendo essa seta aqui no meio? Essa seta vai ser sempre importante. Então o primeiro passo que você vai precisar para balancear é identificar essa seta. Além de identificar, você vai ter que lembrar que ela determina quem é reagente e quem é produto. Vejamos, olha só. Do lado esquerdo da setinha, tudo que tiver do lado esquerdo da setinha, você vai ter os reagentes, muito bom. E tudo que tiver do lado direito vão ser produtos. Então, do lado esquerdo nós temos os reagentes, do lado direito nós temos os produtos. Aqui no caso nós temos como reagentes o sódio e a água. Do lado dos produtos, o hidróxido de sódio e o gás hidrogênio, beleza? Então, olha só. Fiz essa divisão, já sei quem é reagente e produto, agora eu quero contar quantos elementos químicos. Primeiro eu vou listar todos os elementos químicos que estão presentes aqui. Então, olha só, quem são os elementos químicos diferentes que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o sódio, que é o Na, eu tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio. Um cientista chamado Lavoisier, um francês, ele falou um dia seguinte, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que significa isso? Significa que nada pode aparecer do acaso. Então, olha só, do outro lado aqui, se antes eu tinha sódio, hidrogênio e oxigênio, do outro lado também eu tenho que ter sódio, hidrogênio e oxigênio. Se aparecer qualquer coisa que não seja isso aqui, significa que está errado. Beleza? Então tem que ter os mesmos elementos químicos. Agora vamos contar as quantidades. Quantos sódios nós temos do lado dos reagentes? De todos os reagentes aqui, quantos sódios nós temos? Ó, aqui é como se tivesse 1. Então, 1 vezes 2, 2. Então nós temos 2 sódios. 4 hidrogênios. Ah, professor, por que 4? Olha aqui, ó. 2 vezes 2, 4. E oxigênio? Nós temos oxigênio aqui, ó. 1 vezes 2, 2. Do outro lado, nós temos também aqui, ó, 1 vezes 2, 2. Hidrogênio, ó, nós temos 1 vezes 2, 2. Porém, nós temos mais 2 hidrogêniozinhos aqui, ó. Então, esses 2 hidrogênios com esses 2 aqui dão 4. E oxigênio, nós temos 1 vezes 2, 2 oxigênios. Percebam uma coisa, o sódio, as quantidades estão iguais. O hidrogênio, as quantidades estão iguais. E o oxigênio também está igual. Ou seja, essa reação química está devidamente balanceada. Não precisava fazer nada nessa reação. Ela já está balanceada. Agora, e se pegar uma reação química que não está balanceada? Vamos ver nesse exemplo aqui agora, que inclusive eu passei para vocês na última aula. Está no caderno de vocês. Se não tiver, copie isso aí, hein? Então, ó, é a produção da água a partir do gás hidrogênio e do gás oxigênio, beleza? Então, ó, agora, a partir de agora, eu vou ensinar o passo a passo de como fazer o balanceamento. Então, fica ligado em cada pedacinho do que eu vou fazer agora. Olha só. Primeiro passo, eu vou identificar aonde está a setinha. Então, essa setinha vai me dizer, ó, quem é reagente e quem é produto. Reagentes, produtos. Então, eu vou dividir aqui no meio, ó.
Dividir, agora eu vou listar todos os elementos químicos diferentes. Quem são os elementos químicos diferentes que tem do lado dos reagentes? Eu tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio. E do lado dos produtos? Se de um lado eu tenho hidrogênio e oxigênio, do outro eu também tenho que ter hidrogênio e oxigênio. Se tiver alguma coisa a mais, está errado. Então, beleza. Segunda parte. Vou agora contar. Contar quantos hidrogênios tem de um lado e quantos tem do outro. Então, ó, quantos hidrogênios eu tenho do lado dos reagentes? Eu tenho 2, ó. 2 hidrogênios. Quantos oxigênios eu tenho do lado dos reagentes? 2 oxigênios. Agora, do lado dos produtos, eu tenho 2 hidrogênios, porém eu só tenho 1 oxigênio. Então, tá vendo que a quantidade está errada? Ó? Ela não está equilibrada, ou seja, essa equação química não está balanceada. Para balancear, o que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? Eu vou ver qual é o que está em menor quantidade. E lembra uma coisa, eu sempre deixo hidrogênio e oxigênio por último, tá bom? Mas olha só, eu vou sempre mexer em quem está menor quantidade. Quem está menor quantidade aqui, do oxigênio? Esse ou esse? Com certeza esse aqui. Então esse aqui está em menor quantidade. Onde que eu tenho o oxigênio aqui desse lado de cá? O oxigênio, na verdade, está nessa molécula aqui, ó. Então é aqui que eu vou mexer. Balancear, galera, é equilibrar as quantidades, ou seja, colocar um coeficientezinho aqui, ó, colocar um número aqui, ó. Então preciso achar um número para colocar nesse espaço aqui, ó. Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas perguntinhas. Olha só, um sistema matemático. Eu vou me perguntar o seguinte, ó. Quanto, que é o valor que eu vou precisar colocar nesse quadradinho, é quanto vezes 1, quanto vezes 1 que vai dar 2? Quanto vezes 1 dá 2, hein, galera? Vamos lá, só o engenheiro da NASA consegue responder isso. Quanto vezes 1 que dá 2? Vou dar um tempo para você pegar a calculadora e calcular. É, acertou, 2, muito bom. Então, olha só, quando eu coloco esse 2 aqui, agora eu estou alterando as quantidades. Agora eu não tenho mais somente 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Eu vou mexer na quantidade agora. Ó. Agora hidrogênio eu tenho ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 1 vezes 2, 2. Olha só, oxigênio agora está certinho. Mas eu alterei quem? O hidrogênio. O hidrogênio agora está errado. O hidrogênio eu tenho 4 de um lado e 2 do outro. Tenho que acertar. Vou mexer em quem? Em quem está sempre menor, ou seja, do lado de cá. Do lado de cá está menor. Olha só, hidrogênio. Onde que eu tenho hidrogênio nessa molécula? Bem aqui, ó. Olha ele aqui, ó. É aqui que eu vou mexer. Nesse coeficientezinho aqui, ó. O espaço que eu vou colocar. Então eu vou fazer aquela mesma pergunta. Quanto vezes 2 que vai dar 4? Quanto vezes 2 que dá 4? Quanto vezes 2 que dá 4? 2. 2 vezes 2, 4. Então, olha só. Quando eu coloco esse 2 aqui, eu altero a quantidade de quem? Somente do hidrogênio que está aqui, ó. O oxigênio é outra coisa. Aqui, ó, somente o hidrogênio. Então, eu alterei agora, eu tenho 4 hidrogênios. Ó. 2 vezes 2, 4. Agora eu tenho hidrogênio e oxigênio, tudo igual, então a minha reação química está devidamente balanceada. Galera, olha só, a resposta é esses aqui, ó, são os coeficientes. Essa aqui é a resposta. Isso aqui é somente o cálculo, isso aqui que eu fiz é somente o cálculo. Então assim, ó, professor, se eu colocar só esses números aqui de cabeça, se eu souber balancear de cabeça e colocar esses números direto, eu posso? Pode. Aí você não precisa fazer esse cálculo todo que está aqui embaixo. Tá? Mas eu ensinei aqui para vocês aprenderem um passo a passo, beleza? Vamos para o nosso exemplo 2. E nesse exemplo nós vamos usar aqui, ó, o etanol, essa primeira moléculazinha aqui, ó. Esta primeira molécula se chama etanol, é o álcool que a gente conhece, que mistura com oxigênio, tá? E essa reação vai liberar gás carbônico e água, tá bom? Então essa reação é a reação de oxidação do álcool, beleza? É uma reação que acontece muito na natureza, mas vamos à parte que interessa. Agora vamos nos concentrar aqui no balanceamento. Então olha só, vamos ao passo a passo, só que agora eu vou mais direto. Primeiro, eu identifico a setinha, então a setinha está aqui, e eu vou e separo. Pronto, fiz a separação. Então eu vou olhar primeiro dos lados dos reagentes. Quem são os elementos químicos que eu tenho aqui, ó? Eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. E do outro lado, eu tenho também carbono, hidrogênio e oxigênio, tá bom? Agora vamos contar as quantidades.
2 carbonos, 6 hidrogênios e oxigênio, ó, um oxigênio aqui e mais 2 aqui, ou seja, 3 do outro lado. Eu tenho um carboninho, 2 hidrogênios, mais o oxigênio, ó, eu tenho 2 com mais um, 3. Percebam o seguinte, o oxigênio está certinho, não é? Não, galera, olha só, por enquanto ele está certo, mas ele tem que ser sempre por último. Quem eu vou mexer primeiro? Vou mexer no carbono, deixa aquele oxigênio lá por último. Então vou mexer primeiro no carbono. Eu tenho 2 aqui e 1 aqui, eu vou mexer em qual lado? Do lado que tem menos, ou seja, aqui. Onde que eu tenho carbono? É nessa moléculazinha aqui, ó. Então é aqui que eu vou mexer. Então tem que colocar um número aqui, ó. Então, quanto vezes 1 que dá 2? Quanto vezes 1 que dá 2? A resposta é 2. Beleza? Só que quando eu coloco esse número aqui, eu estou alterando a quantidade de quem? Estou alterando a quantidade de carbono e alterei também a quantidade de oxigênio. Eu só vou voltar aqui um pouquinho para você ver a diferença, ó. 1 vezes 2, 2. Então agora eu tenho 2 carbonos, ó, 2 carboninhos. E oxigênio? 2 vezes 2, 4. Com mais um daqui, 5 oxigênios. Tá vendo que eu alterei a quantidade de oxigênio? Beleza, mas eu vou mexer com ele por último. Porque agora eu tenho quem? Ó, carbono tá certinho, agora eu vou pro hidrogênio. Eu tenho 6 aqui e 2 aqui. Vou mexer do lado que tem menos. Onde que eu tenho hidrogênio? Nessa água aqui, ó. Então é aqui que eu vou mexer. Nessa água falta um número aqui do lado. Então eu vou fazer aquela pergunta de novo. Quanto vezes 2 que dá 6? Quanto vezes 2 que dá 6? 3. 3 vezes 2, 6. Beleza. Quando eu coloco aqui, eu vou alterar a quantidade de quem? Do hidrogênio e do oxigênio. Então, ó, o hidrogênio e o oxigênio vai mudar. Agora eu tenho, ó, 6 hidrogênios e quantos oxigênios? Vamos ver se vocês estão sabendo. 1 vezes 3, 3. 3 com mais 4 aqui, 7. Então agora eu tenho 7 oxigênios. Pronto, chegou no oxigênio. Estamos acabando. Só falta oxigênio agora. Se liga numa coisa. Se eu fosse fazer aquela perguntinha, eu teria que mexer do lado de cá, porque aqui é onde eu tenho menos, ó, do lado do oxigênio. Beleza? Onde que eu tenho oxigênio? Eu tenho oxigênio aqui e tenho oxigênio aqui. Vê que eu tenho duas moléculazinhas que tem oxigênio. Qual que eu vou mexer? Aí, galera, eu vou usar a lógica, eu vou usar a minha inteligência. Se eu tiver uma inteligência, né, que eu não sei, vai que eu tenha. Olha só. Se eu mexer nessa primeira molécula aqui, eu vou alterar a quantidade de carbono, mas eu também altero a quantidade de hidrogênio e também altero a quantidade de oxigênio. Então eu vou alterar tudo, eu vou ter que começar tudo de novo? Não, eu vou mexer nesse aqui, ó. Vou mexer nesse aqui que está sozinho. Porque se eu alterar ele, altera só o oxigênio que eu quero. Se liga numa coisa, eu preciso de 7 oxigênios. Ou seja, se eu já tenho um aqui, só faltam 6. Olha só, eu já tenho 2 aqui, ó. Então se eu colocar um 3 aqui, pronto. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Pronto. Agora eu tenho, ó, vou mostrar de novo, ó. 3 vezes 2, 6. Com mais um aqui, 7. Agora eu tenho 7 oxigênios, 6 hidrogênios, 2 carbonos certinho. Tudo equilibrado, ou seja, reação química balanceada. Lembrando, a resposta é isso aqui, ó. São esses números aqui, ó. Esse aqui de baixo é somente o cálculo, beleza? Então tá, vamos ver se você entendeu mesmo. Eu tenho aqui ó, um exemplo para você fazer aí agora, em casa. Vamos lá. Anota isso aí no caderno e tenta fazer, ó. Isso que está entre parênteses é o estado, não vai influenciar em nada, tá bom? Ó, eu tenho gás nitrogênio, que está em forma de gasoso, esse aqui significa que está em forma gasosa, não vai alterar em nada do que eu tenho que fazer, beleza? Então isso aqui, se quiser desconsiderar essa informação, desconsidera. Então, ó, N2 mais H2, que é o gás hidrogênio, desconsidera esse Gzinho, setinha de reação, amônia, NH3, ou seja, gás nitrogênio com gás hidrogênio vai formar o gás amônia, beleza? Então agora você vai fazer esse exemplo aí em casa. Vai fazer o balanceamento dele. Não está balanceado, tá? Já falo para vocês se não tá, ó, porque ó, tem 2 nitrogênios aqui e aqui eu só tenho 1. Tenho 2 hidrogênios aqui e aqui eu tenho 3, então tem que equilibrar. Então eu vou dar um tempinho para você balancear, beleza? Vamos fingir que esse tempo já acabou, tá bom? Se você não conseguiu terminar, pausa esse vídeo agora,
faz e volta para cá agora. Que agora eu vou continuar fingindo que você já terminou, hein? Aí, galera, vamos lá, você terminou. Agora vamos ver a sua resposta se está certinho. Confere aí para mim. Se você desse lado aqui, ó, vamos começar. Então, quando você faz aqueles cálculos, provavelmente você deve ter encontrado um 2 aqui, ó. Que aí você está duplicando a quantidade de nitrogênio, agora você tem 2 nitrogênios e 2 nitrogênios aqui, tá certinho. Só que agora você tem 6 hidrogênios aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Ou seja, para equilibrar, você também precisou colocar um 3 aqui desse lado. Então essa é a resposta. Essa seria a resposta. Está equilibrada a quantidade de hidrogênio e equilibrada a quantidade de nitrogênio. Pronto. Essa seria a resposta. Se você chegou nessa resposta, se você acertou, parabéns, moleque doido. Você aprendeu, te aguardo lá na prova. Provavelmente você vai acertar tudo e vai ser muito fácil. Você é o rei da química, já estou te amando desde já. Agora, se você não acertou, significa que você vai ter que voltar. Eu te aconselho a voltar e assistir de novo, né? Assiste de novo, tenta de novo que você vai conseguir. Tenta de novo, volta lá no comecinho da aula, do começo do vídeo, e tenta de novo que vai dar certo, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado. Mas, peraí, não acabou. Olha só. No final da aula agora aqui, eu estou colocando a palavra-chave. Então vai lá na chamada agora, responde a chamada, coloca a palavra-chave He-Man. A palavra-chave é He-Man. Para que isso? Para eu saber que você chegou agora no final do vídeo, que você assistiu tudo até o final. Então, na chamada agora você vai colocar He-Man, beleza? Essa é a palavra-chave. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Valeu!